Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor, diante do celular, diante do computador. Conosco, nos próximos 30 minutos, estaremos a crescer espiritualmente, buscando compreender mais aprofundadamente um dos argumentos mais belos de toda a teologia católica, da nossa fé católica, os salmos na nossa vida. O estudo e a reflexão e também a oração de um dos livros mais queridos para os judeus, a oração por excelência dos judeus, está no livro dos Salmos. Também para nós cristãos, o livro dos Salmos é o livro por excelência de oração dentre toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Simplesmente porque Jesus rezou os Salmos, Jesus meditou os Salmos, Jesus morreu recitando os Salmos, o Salmo 21 e o Salmo 30. Jesus fez de sua vida pública uma referência para os Salmos, citando vários deles a seu respeito, sobretudo. E os Salmos que falam de Nosso Senhor, os Salmos proféticos, os oráculos messiânicos, aqui, aliás, esperamos tratar hoje ou no próximo programa, eles são para nós um indício, uma prova concreta de que os salmos, os 150 salmos, são uma obrigação não apenas para lermos, para conhecermos, mas para meditarmos e vivermos da graça que o Espírito Santo nos concede quando a Deus nos dirigimos com essas palavras, com essas poesias, com essas orações tão belas, impecáveis, perfeitas, cheias de sabedoria para nós. Quero, antes de tudo, agradecer a todos os nossos colaboradores, os nossos sócios da Rede Século XXI, que ao longo dos anos nos ajudam com o seu depósito, a sua contribuição para a manutenção dessa nossa obra aqui em Valinhos, São Paulo, a sede da Rede Século XXI. Temos muito a agradecer pela sua colaboração. Deus recompense você pela sua generosidade. A obra é muito dispendiosa, estamos a construir a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, além de estarmos investindo sempre em tecnologia e principalmente qualidade dos nossos programas para a glória do Senhor Jesus e para a sua salvação, para o seu conhecimento, para o seu crescimento na fé. Aí estão as informações no rodapé, na parte inferior da sua tela. Veja como você pode fazer para entrar em contato conosco, para se tornar um sócio, para fazer a sua contribuição. Obrigado, Deus recompense, Deus cumule você de dádivas. Deus ama a quem dá com alegria, diz o apóstolo Paulo. Continuamos a investigar, ilustrando, ainda estamos na parte introdutória dos Salmos, os Salmos divididos em várias categorias, os salmos divididos em assuntos. São 150 salmos, muitos assuntos são abordados pelos salmos tomados individualmente. Por isso, vários estudiosos da Bíblia propuseram distinguir, enquadrar, por assim dizer, os salmos por assuntos. Uma das distinções, um dos enquadramentos é defendido por vários estudiosos da Bíblia que propuseram a seguinte divisão. Os salmos poderiam ser enquadrados em 10 assuntos. Salmos de súplicas, de lamentações, salmos de imprecações, salmos de oração de confiança, ação de graças, hinos, louvores a Deus, oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cânticos didáticos. Os salmos, assim, seriam de 10 categorias, 10 assuntos. Pode-se pegar os 150 salmos e colocá-los dentro desses assuntos. Hoje nós vamos tratar, já ilustramos, já explicamos os salmos de súplicas a Deus, explicamos o que é um salmo de súplica e ilustramos com um salmo. Depois, já tratamos das lamentações, já tratamos das imprecações, já tratamos das orações de confiança. E agora estamos a tratar dos hinos
Já tratamos dos hinos cósmicos, já tratamos dos hinos históricos, já tratamos dos hinos didáticos. Agora vamos tratar dos hinos mistos. O que é um hino? Vamos somente lembrar aquilo que falamos no programa anterior. O hino é uma poesia que leva o entoante, aquele que recita, a exaltar alguma coisa. Pensemos, hino nacional brasileiro. Essa poesia maravilhosa, que é um dos orgulhos para nós brasileiros, esse hino exalta a nossa pátria, a grandeza da nossa terra, do nosso povo, da nossa fauna, da nossa flora, a magnificência desse território continental que é o nosso Brasil, pátria amada Brasil, hino nacional brasileiro. Na Bíblia também temos hinos, e hinos, digamos assim, direcionados a ressaltar a grandeza de Deus por alguma coisa que Ele disse, por alguma coisa que Ele fez, por alguma coisa que Ele realiza no presente. Hinos cósmicos, hinos históricos, hinos didáticos. Os hinos cósmicos exaltam a Deus, que é o autor de toda a criação, do céu, na terra, no firmamento. Hinos históricos, hinos que exaltam a grandeza de Deus, que realiza maravilhas na história do povo hebreu, que liberta o povo, que acompanha o povo, que concede a terra, que defende o povo dos seus inimigos. Hinos didáticos são hinos nos quais temos ensinamentos a respeito de Deus, do que Ele não é e do que Ele é, do que Ele não fez e do que Ele fez, e a respeito do povo, do bem que ele deve fazer e do mal que ele deve evitar, daquilo que agrada a Deus e daquilo que ofende a Deus. E as lições, sim, porque didática é a forma de se transmitir um ensinamento, ela é própria de um professor. Nos hinos didáticos, Deus é o mestre. Nos hinos didáticos, nós temos lições tiradas dos males que cometemos, das idolatrias que praticamos, das infidelidades que perpetramos, da tristeza que nós causamos a Deus, dos nossos fracassos, as lições que nós tiramos, os recados que Deus nos transmite, o professor, o mestre, com aquela sabedoria que é própria no que toca a providência divina, a ira de Deus, o castigo de Deus, mas também sua bondade, sua ternura, e a nossa reação, qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa resposta quando Deus nos fala. Agora vamos ilustrar os hinos mistos. São aqueles em cujo texto nós temos vários assuntos. Eu escolhi o Salmo 112, que é um salmo misto, porque aqui nós temos vários assuntos. É uma ode, é um elogio, é uma poesia que se faz a Deus, pois por Ele ter realizado maravilhas em vários âmbitos. Vejamos quais. Leiamos o texto, são apenas 9 versículos, e depois a gente tece alguns comentários. Você vai perceber aqui que temos um pouco de hino cósmico, temos um pouco de hino histórico e temos um pouco de hino didático. Por isso, esses salmos são chamados de hinos mistos, porque os assuntos são diferentes, porque eles vão desde o firmamento até o sofrimento pessoal, desde a história do povo, portanto algo comunitário, coletivo, até um drama em particular de uma mulher. Vamos ao texto. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura do céu. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente, e tira o pobre da imundícia, para entre os príncipes fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. E a mulher que antes era estéril, ele a faz em sua casa mãe feliz de muitos filhos.
Perceberam aqui que temos vários enfoques nesse salmo misto, nesse hino misto? Primeiro, o enfoque cósmico. Prestem atenção aqui no versículo 4. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura do céu. Para onde os nossos olhos se levantam, enxergando a presença de Deus para além do firmamento, que é o máximo que a nossa visão consegue enxergar. Sem a fé, evidentemente, com a fé, nós enxergamos Deus e por isso o Salmo diz, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Então aqui nós temos no versículo 4 um enfoque cósmico. Depois temos um enfoque histórico. Qual é o enfoque histórico? Esse do versículo 7. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre da imundícia, para entre os príncipes fazê-lo sentar junto dos grandes de seu povo. Aqui nós temos uma pessoa que é inserida na história que tem muitos protagonistas, os príncipes. Então, Deus se revela também, além de estar nas alturas, ele intervém na história. E intervém convulsionando a história, por assim dizer. Aquele que é indigente vai se sentar entre os príncipes. Vocês lembram dessa dimensão histórica no Magnificat de Nossa Senhora? Depois os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Aqui está o enfoque histórico, ou seja, Deus está intervindo nos acontecimentos que envolvem pessoas, grupos de pessoas, a sociedade, se nós quisermos, ou em termos precisos, no Antigo Testamento, a história de Israel. Nós temos Saul, que é elevado, depois cai em desgraça. E nós temos Davi, que é caçado por Saul, que queria matá-lo, e depois ele se torna rei. Entenderam aqui? Davi, tido como amaldiçoado, caçado, Saul tentou matá-lo muitas vezes, era tido como um bandido, um chefe de bando, depois ele se torna rei de Israel. E Saul, que outrora era o rei de Israel, amado e querido por todos, caiu em desgraça e morreu tristemente em batalha. E finalmente, a mulher estéril, ou seja, um acontecimento de uma única pessoa, assuntos diversos, salmo didático misto. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, nós vamos passar para uma outra categoria de salmos, os salmos que louvam a realeza de Javé. Sua presença para nós é causa de grande alegria. Sua audiência para nós significa muito. Você estando conosco todos os domingos, isso nos traz muita felicidade, mas mais ainda, felicidade para Jesus. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, debruçando-se sobre o argumento fascinante e maravilhoso, os salmos na nossa vida. Antes de começarmos a ver os salmos versículo por versículo com os padres da igreja, vejam, aqui é gente importante, viu? É gente de peso, aqui é chumbo grosso, no bom sentido, que interpreta e reza os versículos do Salmo. Tem muita coisa boa por aí e nos aguardando, mas antes temos que fazer alguns encontros introdutórios para compreendermos bem esse universo maravilhoso do saltério, sua origem, sua subdivisão, de que ele trata, enfim, e alguns critérios de interpretação para rezarmos bem, para lermos bem, para compreendermos bem e, sobretudo, para meditarmos e praticarmos bem os salmos, como fez nosso Senhor Jesus Cristo, como fizeram os apóstolos, como todos nós devemos fazer diante desse livro que é a principal referência de oração para os judeus, idem para os cristãos. Nós vamos tratar agora dos salmos que louvam a realeza de Javé. Só para situar aquilo que estamos a destrinchar,
Vários estudiosos da Bíblia propuseram uma subdivisão dos salmos para enquadrá-los, por assim dizer, entre aspas, em assuntos, em argumentos. São 150 salmos e nem todos eles tratam de um único argumento. Eles que foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, tratam, é óbvio, de assuntos diferentes. E alguns estudiosos propuseram a seguinte divisão dos salmos nas seguintes categorias: súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cantos didáticos. Já vimos até agora, explicando um por um o que é, do que trata, súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos. E agora vamos tratar de uma categoria toda especial, os salmos que louvam a realeza de Javé. Javé é o nome de Deus no Antigo Testamento, que aparece pela primeira vez no livro do Êxodo, capítulo 3. Nós, cristãos, pronunciamos Yahvé ou Javé. É lógico que os judeus não pronunciam o nome de Deus, o famoso tetragrama, mas nós, cristãos, pronunciamos. E exaltar a realeza de Javé, vejam, primeiro é preciso pontuar aqui essa questão da realeza. A realeza é uma realidade muito conhecida da história da humanidade. Até o ano 1889, aqui no Brasil, nós convivíamos com essa realidade. Primeiro reinado, segundo reinado. Primeiro reinado com Dom Pedro I, segundo reinado com Dom Pedro II. Isso de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Ele era o príncipe regente, príncipe filho de Dom João VI, rei de Portugal. Não é aqui o momento de lembrar a história do Brasil e de Portugal, mas só para entender que realeza é uma realidade humana. É um sistema de governo, ou se nós quisermos, um regime de governo, onde existe um rei em cuja pessoa se concentram os poderes de legislar, de julgar e de executar. Essa distinção hoje de poder executivo, legislativo, judiciário, ela é de Montesquieu, da Revolução Francesa, mas antes da queda da Bastilha, na França, e em vários lugares do mundo, alguns ainda existem hoje, a figura do rei, ou seja, a figura do soberano. Quando essa imagem humana é transposta para Deus, é preciso fazer várias matizações. Deus não tem uma coroa. Aliás, a coroa do Filho de Deus é uma coroa de espinhos. Mas quando se fala de realeza de Deus, quer-se destacar o poder de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, que está acima de tudo. Na realeza, no reinado, o rei é a principal figura e tem todos os poderes concentrados em suas mãos. Então, só para a gente entender essa imagem da realeza de Deus, que é elogiada em vários salmos, os salmos que louvam a realeza de Javé, louvam o seu poder que ninguém tem. Louvam a sua majestade que ninguém possui. Louvam a sua transcendência, ele que está no alto, sentado no seu trono, realidade intangível e intocável. Ou seja, os salmos que louvam a realeza de Javé exaltam sua grandiosidade, sua majestade, sua supremacia, sua onipotência, se nós quisermos. Sim, ele é dotado de todo o poder. Se temos alguns salmos que louvam a realeza de Javé. O salmo que eu escolhi para nós lermos e comentarmos é o último que eu vou citar agora. São vários salmos que elogiam, que exaltam, que dignificam a majestade de Deus. Dentre eles,
o Salmo 46, o Salmo 92, o Salmo 95, o Salmo 96, o Salmo 98 e esse agora que nós vamos citar, todo ele, porque é um salmo pequeno, o Salmo 99. Recordando, antes de o salmo aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. É um salmo, antes de tudo, que elogia. É um salmo de louvor. De louvor a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem e pelo que Ele faz. Aliás, aqui está uma dica para quando nós formos elogiar Deus. E isso aparece muito nos salmos que louvam a realeza de Javé. Digam-me sinceramente, o que mais agrada a você, querida esposa, querida dona de casa, ouvir do seu esposo? É um elogio pelo que você faz ou é um elogio pelo que você é? Você pode até dizer educadamente, eu gosto de ouvir os dois. É certo. Agora vamos imaginar que o seu esposo nunca elogie você pelo que você é. E diz, mas você hoje cozinhou bem. Que comida gostosa, meus parabéns. Mas você limpou bem a casa, parabéns. Como você é trabalhadora. Mas você cuida bem dos filhos, como você é uma boa cuidadora. E isso repetindo sempre, 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 sempre. Você sabia que você vai ser abusado do seu esposo se ele só se elogiar se ele só lhe elogiar pelo que você faz? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, pela dívida que o Senhor quitou, pelo livramento, etc. Ô infeliz, deixa um pouquinho aquilo que Deus faz e elogia a Deus pelo que Ele é. Esposo, tu és linda, tu és bondosa, tu és carinhosa, tu és maravilhosa, tu és encantadora. Ou seja, eu estou te elogiando pelo que tu és. O que tu fazes vem depois. Louvor a realeza de Javé. Com a palavra, o Salmo 99. Salmo de ação de graças. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo, as ovelhas de seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Que maravilha! Os salmos que louvam a realeza de Javé são oportunos para nos curar daquela visão restrita e mesquinha de agradecer a Ele pelo que Ele nos dá. Não estou dizendo que isso é errado não, viu? Devemos agradecer a Deus por tudo, mas principalmente devemos agradecer a Deus por Ele ser o que Ele é. Portanto, glorioso, majestoso, infinito, perfeito, cheio de glória, elogiar a Deus pelo que Ele é. Atenção, Ele não precisa disso não, viu? Nós é que precisamos elogiá-lo. Nós é que precisamos exaltar a sua realeza. E a realeza é uma realidade enquanto tal. Não é uma realidade em função da qual coisas acontecem ou a partir da qual coisas acontecem na nossa vida. O que também merece nosso louvor. Eu vos elogio, ó Deus, pela vossa intervenção na nossa vida, pela concessão desse milagre, pela vossa intervenção nesses acontecimentos, porque colocaste o teu dedo, porque me livraste, porque me ensinaste, porque me... Ou seja, Deus agindo conosco. Atos de Deus, ações de Deus, maravilhas de Deus na nossa vida. Mas a realeza de Deus é Deus em si, na sua glória, no seu poder, na sua majestade. Eu te louvo por causa disso, porque tu és rei, porque como tu, ó Deus, não há criatura que se compare a ti. Quem ama verdadeiramente sente necessidade de fazer isso. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa que ninguém diga para Ele que Ele é rei, porque Ele já é.
Deus não precisa dizer que ninguém diga, que não necessita que ninguém faça elogios para Ele. Nós é que somos obrigados a fazê-lo, exaltá-lo pelo que Ele é. Pelo abismo da sua compaixão, pela grandeza da sua glória, pela infinitude do seu poder, pelo abismo do seu ser, o abismo da ciência e da sabedoria de Deus, diz São Paulo, terminando Romanos capítulo 11. Está terminando o nosso encontro. Eu desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, retomaremos tratando do penúltimo tipo de salmos, os cânticos de Sião. Os salmos que elogiam a cidade santa, Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. O elogio à cidade onde Deus se revela, a cidade santa por excelência aqui na terra. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Saiba que vamos preparar com muito carinho, com muito zelo, com muito esmero, o próximo e os próximos programas por sua causa. Uma semana abençoada. Até o próximo domingo, se Deus quiser.